Olá, tudo bom? Dando continuidade à série de preleções que o Abrigo está preparando nesse momento de pandemia, de isolamento social, a gente vem hoje com um novo tema, egoísmo, né? E para retratar esse tema, a gente vai abordar aqui o Evangelho de Jesus, né? Através do Evangelho de João, no capítulo 13. Jesus é traído por um discípulo. Eu não falo de todos vocês, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come pão comigo é o primeiro a me trair. Digo isso agora, antes de acontecer, para que, quando acontecer, vocês acreditem que eu sou. Eu garanto a vocês, quem recebe aquele que eu envio, está recebendo a mim. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Depois de dizer essas coisas, Jesus ficou profundamente comovido e disse com toda clareza: eu garanto que um de vocês vai me trair. Desconfiados, os discípulos olharam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, aquele que Jesus amava, estava à mesa ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo se inclinou sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, de quem estás falando? Jesus respondeu: é aquele a quem vou dar um pedaço de pão que estou me descendo do molho. Então Jesus pegou um pedaço de pão, o molhou e o deu para Judas Iscariotes, falando, filho de Simão. Nesse momento, depois do pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que você pretende fazer, faça logo. Ninguém ali presente compreendeu por que Jesus disse isso. Como Judas era o responsável pela bolsa comum, alguns discípulos pensaram que Jesus o tinha mandado comprar o necessário para a festa ou dar alguma coisa aos pobres. Judas pegou um pedaço de pão e saiu imediatamente. Era noite. É claro que, independente da atitude de Judas ou não, o calvário que o Cristo tinha que passar, ele passaria, né? O escândalo, entretanto, teve que vir por Judas. Judas, dos apóstolos, dos discípulos que estavam com Cristo, era o mais preocupado com as ações do Cristo em si. Judas não entendia por que o Cristo não aproveitou aquele momento de entrada triunfal em Jerusalém e imediatamente foi ter com as grandes autoridades da cidade e imposto a sua opinião a esses homens, né? Judas sabia que o Cristo tinha todo o potencial para dissuadir aquele governo corrupto do Sinédrio, né? E fazer uma aliança com Roma e governar a Judéia e ser o rei da Judéia e ser o Davi que ele esperava que o Cristo fosse. Naquele dia em que Jesus, de domingo de Ramos, em que Jesus entra, ovacionado, aplaudido na cidade de Jerusalém, e não toma nenhuma atitude contra os poderosos da cidade, causou em Judas uma estranheza enorme. Ele não consegue entender por que é que o Cristo simplesmente não dissipa tudo aquilo. E aí, sem entender a missão do Cristo, ele toma a atitude de pôr o Cristo diante das autoridades. Para ele não há outra solução. Judas já vê o problema e já cria a solução do problema. Ele já começa a chamar, a marcar reuniões com as autoridades do Sinédrio, para que ele possa trazer o Cristo para ser julgado, para pôr em contato com as autoridades. Na cabeça de Judas, quando Cristo estiver diante das autoridades romanas,
que a sua vida estiver correndo perigo iminente, o Cristo não vai ter outra alternativa senão lutar contra os romanos, lutar contra os homens do Sinédrio e finalmente dissuadir toda aquela força e estabelecer de novo a harmonia, a hegemonia do Estado de Israel. Doce ilusão. Porque o exemplo de Judas é tão comum nos dias de hoje, em todos os tempos de nossa vida. É o egoísmo. Judas ele não pensa em um segundo em todos aqueles anos, naqueles 3 anos em que ele andou com Cristo, em todas as maravilhas que ele viu Cristo fazer, nos ensinamentos que o Cristo fez. Para Judas, nada daquilo se justificava se o Cristo finalmente não se tornasse a autoridade máxima daquele pequeno estado de Jerusalém. Alheio a compreender tudo isso, Judas achou que deveria tomar a rédea para resolver o problema de Jerusalém. E é incrível que como o egoísmo cega o ser humano. No momento em que Judas está na ceia de Páscoa com Cristo, o evento que vai ser conhecido depois como a última ceia, Judas está ali diante do Cristo, numa confraternização que possivelmente o Cristo nunca havia feito, sabendo que era útil. O Cristo queria ter com ele ali os seus discípulos. Aqueles 12 homens que desde o primeiro instante, lá em Cafarnaum, até aquele momento em Jerusalém, caminharam lado a lado com ele, dormindo ao relento, passando fome, fugindo de perseguições, enfrentando os soldados. Naquele momento ali, Judas só pensou em si. Ele deixou de lado todas essas virtudes, esses ensinamentos, todo o testemunho que ele próprio viu do Cristo. O Cristo, claro, tentou fazer com que Judas desistisse dos seus planos. O Cristo chama Judas, avisa a turma que ele já sabe que alguém vai traí-lo. Mas Judas não considera o que ele fez sequer uma traição. Ele acha que ele pondo Jesus diante dos soldados romanos, que Jesus vai reagir com violência, vai finalmente mostrar sua grande força para os homens poderosos de Roma e do Sinédrio e vai assumir o poder. Então ele articula um plano terrível. E o Cristo sabe as consequências daquele plano, não para o próprio Cristo, mas para o próprio Judas. O Cristo sabe o que vai acontecer, que Judas, quando sair daquela ilusão, daquela situação de extremo egoísmo em que ele está protagonizando, que ele não vai ter força espiritual para suportar aquilo e vai cometer algo bem maior, o suicídio. Então, o exemplo de Judas serve para todos nós. Nesse momento de tristeza, a gente às vezes está perdido. A gente às vezes não ouve o Cristo do nosso lado. Quando o Cristo viu que não podia penetrar as sombras que Judas deixou crescer no coração, o Cristo olha para Judas e diz: Judas, o que tem de fazer, faz logo. Porque Judas não conseguia mais entrar em sintonia, em harmonia com aquela mesa que dividia o pão naquele momento. E assim somos nós. Às vezes a gente se entrega ao erro, a gente se entrega ao egoísmo, porque a gente não consegue enxergar a solução, a gente não consegue enxergar o conselho do amigo, a gente não consegue enxergar os sinais, os amigos espirituais e os amigos físicos, os parentes, que o Cristo põe diante de nós para nos socorrer. Nós já tomamos a decisão e acabamos errando. E quando a gente descobre, quando a gente finalmente toma consciência dos nossos atos, às vezes não tem mais jeito. Estamos vivendo momentos de isolamento e momentos de extrema violência nas casas, de intolerância. E essas intolerâncias, às vezes, é fruto desse egoísmo, de não nos abrirmos, de não negociarmos com o nosso passado. Essa breve mensagem, gente, que eu queria deixar essa noite para todos vocês. Muito obrigado, viu?